Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que antes do Senhor vir a pedir, o Senhor entra em um daqueles barcos. A palavra diz no versículo 3: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. Glória a Jesus. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus achou ali uma forma, irmãos, para falar com a multidão. Ele entrou em um dos barcos, barco este que era de Simão. E a palavra do Senhor diz que Jesus pede que eles avancem um pouco para o mar, para que Jesus possa falar àquele povo, para que Jesus possa declarar àquele povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois já está convosco a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas imagina um pouco comigo, irmãos. Jesus, ele entra no barco. A multidão está diante da praia. Jesus entra no barco. O barco vai um pouco adiante do mar, para Jesus pregar para aquela multidão. Irmão, mas como todos aqueles ouviriam a voz de Jesus, estando Jesus numa distância considerável, irmãos? Pois Jesus não estava na beira da praia. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele pede que avance um pouco para o mar. O nosso Deus é poderoso, irmãos. O nosso Deus é tremendo. A sua voz, irmãos, ecoava no coração daquelas pessoas. A multidão, desde os primeiros aos últimos, ouvia a sua voz suave, a sua voz de amor, dizendo: arrependei-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, irmãos, eu creio que era um milagre, pois aquela multidão não era um pouco, irmãos. A Bíblia diz que era uma multidão. Ouvia a voz de Deus, ouvia a voz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-de ao mar alto e lançai as vossas redes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor, ele pede o barco de Pedro emprestado, para que o Senhor venha falar à multidão. Logo após a pregação, irmãos, a qual Pedro também ouviu, o Senhor agora diz a Pedro: volta-te com os teus ao mar, volta mais uma vez a pescar. E a palavra do Senhor diz: respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro agora diz para Jesus: mestre. A partir desse momento, irmãos, já houve ali um temor a Pedro. Porque o próprio Pedro, ele diz: mestre. Pedro dá ali, irmãos, a Jesus uma importância. Pedro, ele chama Jesus de mestre e ele diz: mestre, já estamos trabalhando a noite toda e nada apanhamos. Pedro agora explica para Jesus que não adiantava ele voltar ao mar, porque eles passaram toda a noite pescando e nada conseguiram pescar, irmãos. Pedro não era, irmãos, um iniciante ali, não. Pedro era um pescador. Pedro foi criado ali, irmãos, daquela maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro disse a Jesus: trabalhamos a noite toda, nada conseguimos pescar. Mas logo em seguida, irmãos, Pedro diz assim: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Jesus, irmãos, tocou o coração de Pedro.
Um homem aparentemente desconhecido por Pedro e por aqueles, que pediu somente o barco dele emprestado, e agora lhe dar uma ordem: volta ao mar com os teus, volta a pescar mais uma vez. E Pedro diz, explica que não haveria ali uma pesca, pois trabalharam a noite toda. Porém, logo após, Pedro volta atrás, irmãos. Acredito que Pedro ouviu na voz de Jesus. Pedro sentiu que aquelas palavras eram diferentes. E Pedro diz, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Pedro confiou nas palavras de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor nos faz promessas e nós queremos nos esquivar e dizer, Senhor, mas como eu poderei ser assim? Como eu irei, Senhor? De qual maneira o Senhor irá fazer? Irmãos, quando Deus fala, Ele não somente fala, Ele mostra a maneira de agir. Devemos tão somente confiar naquilo que o Senhor lhe diz. Pedro confiou mesmo sabendo, mesmo sendo pescador, sabendo que talvez ele fosse mais uma vez voltasse de mãos vazias. Mas Pedro diz com fé, irmãos, segundo a tua palavra, eu irei e lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para os que fosse ajudar, e foram, e achando ambos os barcos, e enchendo ambos os barcos, de maneira tal, irmãos, que quase iam a afundar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Veja, irmãos, Pedro obedece à voz do Senhor. Pedro, ele fala com fé, Senhor, segundo a tua palavra, eu irei e lançarei a rede. Quando Pedro assim faz, irmãos, acontece ali a pesca maravilhosa. Pedro, irmãos, encheu suas redes de peixe. Todos que estavam no barco pasmaram, irmãos, pela quantidade de peixe. A bênção foi tão grande que Pedro faz sinal aos seus companheiros para que viessem os ajudar. E chegando a ele mais 2 barcos, enchendo eles de peixe, de maneira tão grande, irmãos, que o barco quase vinha a afundar, pelo tamanho da bênção que o Senhor lhes tinha dado. Irmãos, porque aquele que ouve a voz de Deus, ele é abençoado. Aquele que faz alguma coisa para o Senhor, ele também é abençoado. Irmão, se você faz alguma coisa para a obra de Deus, você pode se perguntar, como eu faço alguma coisa para o Senhor? Quando você faz alguma coisa para a obra de Deus, quando você ajuda um servo de Deus, você fez algo, irmãos, e o Senhor te recompensará. Irmãos, assim como recebemos o amor e a bondade de Deus, é necessário que nós tenhamos também amor e bondade para com o próximo. Mesmo assim, irmãos, quando agimos dessa maneira, o Senhor nos abençoa. O Senhor prospera em nossas vidas. O Senhor nos dá bênção de tal tamanho, irmãos, que aqueles que estão ao nosso derredor são fartos também por esta bênção. São atingidos também por esta bênção maravilhosa. Porque se tu és uma bênção, irmãos, a tua bênção alcança outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem creu na palavra de Deus. Um homem creu naquilo que Jesus lhe disse. Deus lhe deu uma ordem. Volta-te ao mar e lança a rede. Um homem creu, irmãos. E a sua bênção foi compartilhada com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi, irmãos, apenas o barco dele. Não encheu apenas meio barcos, porque quando o Senhor ele abençoa por completo, irmãos. O nosso Deus, irmãos, não é o Deus de divisão, não, irmãos. O nosso Deus é um Deus que abençoa por completo.
seja o nome do Senhor. E quando fazemos algo para o Senhor prospera em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a bênção foi tão grande, irmãos, tão grande. A pesca foi tão grande que encheu o barco de Pedro. Pedro chamou os seus amigos, vieram até ele, tomaram as redes, encheram os seus barcos de maneira tão grande que o barco quase que vieram a afundar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine os semblantes daqueles homens olhando um para os outros, e dizendo: passamos a noite inteira e não pescamos nada. Quando lançamos uma única vez a rede, enchemos todos os nossos barcos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, no versículo 8: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, irmão, vendo aquele milagre diante dos seus olhos, Pedro não tinha visto nada igual, irmão, em toda a sua vida. Pedro nunca pôde contemplar aquela bonança, aquela bênção, aquela fartura diante de si. Pedro viu que aquilo não era coisa de homem natural, irmãos. Pedro viu que aquilo, irmãos, era sobrenatural. Pedro pôde contemplar com os seus olhos o milagre das prosperidades. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, irmãos, descendo, foi até Jesus e prostrou-se a ele. Não sendo digno da sua presença, prostrou-se com seu rosto em terra. E disse, disse a Jesus: ó Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, irmãos, creu na palavra de Jesus. Teve em suas mãos o seu milagre. Os seus olhos puderam contemplar, irmãos, o milagre que o Senhor fez. Sem que Jesus ordenasse, o Senhor falou apenas uma palavra: vai, lança-te à rede. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor lhe ordenou. Olhe que Jesus não precisou falar: Pedro, vai. Jesus não precisou insistir. Jesus não precisou dizer: vai, que eu preparei para ti uma surpresa. Não, mas vai para lá, para dentro do mar mesmo, porque lá eu vou te mostrar algo. Não, Jesus apenas disse: vai e lança a tua rede. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o teu milagre, a tua bênção, ela vai vir mediante a tua obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, todos nós aqui sabemos, aqueles que são pai ou até mesmo aqueles que não são, sabemos que quando falamos algo aos nossos filhos, é de uma maneira, quando falamos algo prometendo alguma coisa, irmãos, é de maneira até mais rápida eles acreditarem. Então, se o Senhor tivesse falado a Pedro: vai, que eu vou te surpreender. Vai, que tu terás uma pesca tão grande que tu precisarás chamar outras pessoas para te ajudar. Encorajaria Pedro. Faria com que Pedro fosse imediatamente. O Senhor, ele queria ver ali, queria mostrar àquele povo como é ser obediente à voz. O Senhor disse apenas: vai e lança a tua rede. Louvado seja o nome do Senhor. E todos viram e contemplaram aquele milagre, irmãos. E a palavra do Senhor diz: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que havia feito. Por causa da obediência de um homem, irmãos, trouxe temor ao coração dos outros. Pois não foi só Simão Pedro que se prostrou,
A Bíblia diz que também os outros que estavam com ele, que puderam contemplar aquela pesca maravilhosa. A pesca, irmãos, a qual não conseguiu toda a noite, conseguiram em pouquíssimo espaço de tempo. Logo após ter lançado a rede, porque não foram, irmãos, a Bíblia não relata quantas vezes ele lançou. Mas a Bíblia relata que ele lançou a rede e a sua bênção foi tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 10 diz: de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, não temas. O Senhor ainda consolava, pois acredite, irmãos, que Pedro e os demais estavam de maneira assustada. Estava temendo e tremendo diante do Senhor, diante da poderosa voz de Deus. E a palavra do Senhor disse Jesus a ele: não temas, porque de agora em diante tu serás pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Após a obediência veio a promessa. Aleluia. Após todos contemplarem um milagre, veio a esperança, a promessa. A palavra do Senhor diz agora, irmãos, que Jesus disse a Pedro: de hoje em diante. Aliás, ele não diz de hoje em diante, ele diz de agora em diante tu serás pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus. Pode adorar o Senhor Jesus com palma, irmãos. A palavra do Senhor diz, irmãos, que após Pedro e aqueles homens contemplarem o maior milagre de suas vidas, até o momento, irmãos, até o momento, porque a trajetória com Jesus seria uma trajetória de milagres. Pedro, irmãos, um homem pecador. Pedro, irmãos, que apesar de ser um homem um pouco rígido, era um homem sensível à voz de Deus. Pedro, irmãos, que antes era pecador, dali por diante se tornaria líder. Pedro foi referência em fé, irmãos. De pescador a líder ele foi. Ele foi o símbolo de fé e de grande importância para a igreja primitiva. Pedro, irmãos, após a sua real confissão mais à frente, quando Pedro realmente reconhece Jesus como Messias, Pedro agora se torna, irmãos, aquilo que o Senhor já havia prometido: pescadores de almas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mediante toda aquela bênção, a palavra do Senhor diz que deixaram tudo e seguiram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Falando assim, irmãos, pode parecer algo simples, mas não pense que foi algo simples, irmãos. Quantos hoje em dia querem deixar tudo para seguir a Cristo? Não, irmãos, não querem. Não querem largar os seus costumes. Não querem largar os seus maus hábitos. Não querem largar tudo para seguir a Cristo. Não querem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles homens e Pedro deixaram tudo e seguiram a Jesus. Será que eles seguiram, irmãos, na esperança de que poderia ganhar mais? Será que eles seguiram na esperança, no pensamento de que se ele fez pescarmos em poucos instantes essa quantidade de peixes, ele poderá multiplicar o dinheiro? Poderá multiplicar os pães? Irmãos, aqueles homens não o seguiram pelo feito, seguiram pelo quem ele era, seguiram pela sua voz, pelo seu comando. Seguiram, irmão, porque reconheceram que ali estava o rabi, ali estava o mestre,
Ali estava o Messias, louvado seja o nome do Senhor. Largaram tudo, irmãos. Não é diferente nos dias de hoje. O que impede você a ter uma vida santa com Cristo? O que impede é você de largar tudo? Irmãos, largue tudo por Cristo. Não pense que você não ganhará nada. Não, muito pelo contrário. Quando você largar tudo, você irá perceber de que você não tinha nada. O que você largou para seguir a Cristo? Nada. Nada pode ser comparado, irmãos, ao ter uma vida de intimidade com Cristo. Quando entregamos nossa vida a Jesus, quando entregamos de coração e deixamos que Ele trabalhe em nossa vida, começamos a largar tudo, irmãos. Aqueles homens, eles deixaram tudo. A palavra do Senhor diz sobre o cego de Jericó, que quando Jesus o manda chamar, ele largou a sua capa, ou seja, ele largou tudo. Porque a sua capa indicava que ele era um homem que precisava. A sua capa indicava que ele era um homem que mendigava. Aquela capa, irmão, ajudava ele a mendigar. Mas quando Jesus o chamou, ele largou a sua capa, ele largou tudo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando Moisés estava com o povo no Egito, a palavra do Senhor diz que Moisés sobe ao monte para orar. E demorando Moisés, o povo fizeram um bezerro de ouro para adorar, irmãos. Irmãos, mas pense comigo, o povo estava no deserto. De onde saíram aqueles pendentes para fazer aquele bezerro de ouro, irmãos? Se o povo estava no deserto e não mais no Egito, eram os seus pendentes, irmãos. Israel saiu do Egito, mas trouxe consigo os pendentes. Trouxe consigo aquilo que lhe fazia pecar. Porque o que fez aquele povo pecar, irmãos, foi aquilo que eles traziam consigo. Aquele povo parece que não entendia que estavam libertos. Cristo libertou do Egito após muitos anos de escravidão. Irmãos, se existe algo que vai te fazer pecar, se existe algo que vai te levar ao pecado, deixe, irmão, se desfaça. Você não sentirá nem falta. Se Cristo te libertar, verdadeiramente serás liberto. Não sentirás falta, irmãos. Aquele povo pecou, fizeram para si um bezerro de ouro para adorar, irmãos. Por quê? Porque os pendentes do Egito ainda estavam com ele. Irmãos, o que é do mundo não pertence mais a ti. O que é do mundo não tem mais valor para a tua vida, irmãos. Cristo, agora, em Cristo, és uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, Deus tem o poder de mudar a tua vida. E aquilo que tu acha importante hoje, o Senhor vai te mostrar que não era nada, não é nada de valor. Mais precioso, irmãos, é ter a sua salvação, é ter a sua vida com Jesus. Deixe tudo que te fizer pecar, irmãos. Se existe algo que vai te fazer pecar, largue tudo para ter uma vida com Cristo. Aqueles homens, irmãos, deixaram tudo, largaram tudo para seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ouviram e deram ouvido às palavras que Jesus dizia. Ouviram aquele sermão. Como eu disse, irmãos, eles não seguiram a Jesus somente por aquela pesca maravilhosa. Ele não seguiu a Jesus pelo que Jesus fez. Ele seguiu a Jesus pelo que Jesus era. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer algo a vocês, irmãos. Não tenha nada na sua vida de precioso a não ser a Cristo. Não tenha nada consigo a não ser a presença de Deus. Isso te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Exalta o Senhor Jesus com palmas bem alegres, irmãos, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Fique com essas palavras, irmãos, e eu agradeço a minha maravilhosa oportunidade. E a igreja recebe o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus.
Graças a Deus. Louvado seja Deus. Palavra tremenda, né, igreja? Amados irmãos, temos que falar a verdade, porque a verdade liberta. Conhecerei a verdade vos libertará. 32 de João, versículo. Aí no versículo 33 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Da onde que aquele povo trouxe aquelas bagagens? Os irmãos sabem o que é adorno? Quem sabe o que é? Quem sabe o que é? Sabe o que é, irmão? É colares, brincos. Aquele povo do Egito, eles tinham até esse espírito daqui, irmão, não pensa que é de agora, não. Isso são babilônicos. De muito tempo, irmão. Aqui, ó. Aqui, botar aqui, botar aqui. Ah, pois eles trouxeram isso do Egito. E foi o que eles fizeram? O bezerro de ouro. Amém, igreja? Fizeram o bezerro de ouro na hora que Moisés foi orar sobre os 10 mandamentos. Eles pegaram, se corromperam junto com Arão. Quem era Arão? Tá vendo aí, irmão? Quem era para ser sucessor de Moisés não era Josué, mas era Arão. Mas por que foi Josué? Porque Josué pegou as coisas do mundo, olha. E mesmo assim Deus ainda repreendeu ele lá na frente. Santifica o teu povo, porque no meio de vós eu quero fazer milagre. Amém? Glória a Deus. E quero também explicar algo para a igreja. Amém? Preste atenção aí. Aleluia. Irmã Maria, preste bem atenção aí, em nome de Jesus. Eu falei aqui sobre igrejas tradicionais, igrejas neopentecostais e igreja pentecostais. Foi isso? Mas, irmãos, o que é a igreja neopentecostais? Essas igrejas neopentecostais, ela surgiu da década de 70 para cá. Os que são neopentecostais, eles acreditam no batismo com o Espírito Santo. Eles acreditam. Mas o alvo deles é a doutrina da prosperidade. A prosperidade. Amém, igreja? Aí vem de quê? Vem de... Eu não vou citar o nome da igreja. Está entendendo? Tá sendo. Mas os irmãos já sabem qual é aquelas que diz, olha, a tal das campanhas pagãs. É o sal, a campanha estou, no mundo estou lá, colhendo o óleo, eu estou enterrando paganismo, isso é ocultismo, isso porque isso aqui hoje simboliza só o Espírito Santo, é feito só para orar na cabeça de enfermo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Após essa de igreja neopentecostais, eles acreditam em cura divina e libertação. Acredita, mas em outras coisas eles não acreditam. E traz a doutrina da prosperidade na televisão hoje, é cheia dessas igrejas. Pois os irmãos já sabem qual é, né? São cheias, pois essas são as igrejas neopentecostais, vem dos anos 70 para cá. Quais são as igrejas tradicionais? As igrejas tradicionais é as igrejas que não crê na evidência dos dons do Espírito Santo atuais. Eles dizem que os últimos dons parou lá no apóstolo Paulo. Amém, igreja? Pronto, eles não creem mais em Deus. E quais são as igrejas pentecostais? Pentecostalismo clássico. É a igreja apostólica da fé em Jesus. E outras que tem aí, né? O que é a igreja pentecostal? É a igreja que crê nos novos dons. Nos novos dons, tá entendendo? Os novos dons. E crê no firme fundamento das Escrituras e no Novo Testamento sobre a doutrina apostólica. Este é o pentecostalismo clássico. E tem outro tal de pentecostalismo hoje, dos anos 70, dos anos 80 para cá,
que é o tal do cai-cai, que pega o paletó, joga, a pessoa cai, usa lenço, usa aquilo, e outras campanhas também, que é muito parecido com os neopentecostais. Mas o pentecostalismo clássico é com a Igreja Apostólica da Fé em Jesus e outras aí que eu não vou citar. Eu vou falar da gente. A gente é a Igreja dos Dons Apostólicos. Amém, igreja? Eu não expliquei direitinho. Amém? E sobre, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, os irmãos, o pastor falou, mas olha bem o que diz. Eu falei aqui que nós vamos ser salvos, julgados, pelo costume de cada nação. Cada nação tem seu... Eu não estou falando costumes locais. Amém, igreja? Eu estou falando nação. O Brasil, Espanha, Estados Unidos, nações. Aí o que é que diz aqui? Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, diz aqui. Olha bem, preste bem atenção. Não haverá traje de homem na mulher. Pode pegar a Bíblia de vocês aí. Pode pegar, irmão. Amém? Pode pegar, viu? Porque o que eu estou falando aqui, eu estou provando dentro da Bíblia. Amém? Pode pegar. Mas depois não fica... Não, aí... Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher. E não vestirá homem veste. Não está falando vestir, está falando veste. Por que está falando veste? Porque vamos ser julgados de acordo sobre as nações. Qual é o costume do Brasil? As mulheres usam o quê? Saia e vestido. A calça, ela veio já da década de 60 para cá, porque as mulheres usavam as calças do homem, chamava de sapatão, falava aquelas palavras, né, naquela época, né? Tá entendendo? Aí os estilistas fizeram o quê? Fizeram a tal da citropé. Citropé, como é o nome? E esse estilista, ele era homossexual. Os estilistas, era homossexual. Que ele criou. Aí aquelas calças citropé. Aí as mulheres começaram a usar na década de 70, aquelas da boca de sino, que já vem mais feminino, mas segundo a tradição, as mulheres da nação brasileira é vestidos e saia. Amém, igreja? Pode pegar aí, vindo da década de 1911, você não vê mulher nenhuma de calça. Você só vê mulher de vestido, de sombrinha e um chapéuzinho. Amém? E os homens tudo de calça e de paletó, ao invés de paletó, ao invés de calça e camisa. Amém, igreja? Por isso que ele diz, ó, não haverá traje de homem na mulher e não vestirá homem veste de mulher. Olha bem, aí fico, aí diz, por quê? Qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Amém? Pois a partir de hoje as mulheres já não vão estar mais inocentes. Amém, igreja? A abominação traz ao Senhor. Né? E o costume dos Estados Unidos, o costume da China, aí é diferente. Eles vão ser julgados de acordo com como Deus vier para julgar eles. Eu falo da nossa cultura nacional. Quando eu falo nacional, eu falo do país. Amém, igreja? Após, trazendo aqui para que os irmãos não se perdiam. Livro de 1 Timóteo também. 1 Timóteo, olhe bem o que diz aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Amém? Olha bem o que diz. Que do mesmo modo, as mulheres, prestem atenção, se ataviem em trajes honestos. O que é traje honesto? É traje que vem a cobrir a sua nudez. Tem que ser aqui, ó. Aqui, ó. Do joelho para baixo, as vestes. Aqui, abaixo do joelho para baixo. Para quando sentar, ó, não vem mostrar. Amém? Tem que ser aqui, ó. Tem que ficar aqui quando sentar. Para não mostrar sua vergonha. Amém? Aí diz, que do mesmo modo as mulheres se ataviem com trajes honestos, com pudor e modesta. Amém? Quantas pessoas estão indecentes dentro da igreja? Eu não falei no mundo, o mundo já está aí. Né? Amém, igreja? Pastor, mas como é que é? É em todo canto. É em casa, é no trabalho, é na escola, é em todo canto. Amém? Porque quando o Espírito Santo vier arrebatar, encontrar você nu. Quando eu falo nu, né? É as vestes curtas.
Amém? A palavra nudez tem dois significados no grego. Amém? No grego tem dois significados. E outros mais, abrange mais. Quando fala nudez, está falando de vestir pouca. Amém? Aí diz, ó. Aí, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em trajes honestos, com pudor modesto, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos. Aí já fala vestidos preciosos. Por que vestidos preciosos? Porque não precisa ser um vestido berrante, né? Que vai trazer luxúria, aquela coisa, aquela admiração. Aí vem com cores berrantes, né? Aquelas cores berrantes. Aí fala sobre isso aqui, versículo 9. Amém, igreja? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz: os enfeitos delas não seja no exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, mas na compostura de vestes. Mas o homem coberto com coração no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque aí fala, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Amém? Pois a Bíblia manda que a mulher, ela tem exemplo das outras mulheres santas. É que sempre eu pregava em Macaíba. Olha o jeito da minha esposa, olha o jeito das irmãs mais antigas, olha o jeito do irmão. Por quê, irmão? As mulheres de Deus, elas seguiam o exemplo das mais antigas. Está vendo aqui? As mais novas seguiam o exemplo das mais antigas. Aí, em Timóteo ainda, diz aqui, ó. Não, ainda diz aqui, versículo 10 de 1 Timóteo. Mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Amém, igreja? Pois, tudo isso, irmão, vamos precisar, como é que se diz, aprender. Amém, igreja? Louvado a Deus. Por quê? Porque já está no tempo, né? Porque em dezembro Maria se casa. Né? Em dezembro, Rafael. Em breve Maria vai se casar com o nosso irmão Rafael. Vai querer se batizar. Aí tudo isso vai ter a nossa irmã Priscila. Né? Em breve se casar. Vai ser batizada, porque o batismo é que salva. Amém, igreja? Após tudo isso, né? Mas depois o pastor Anso vai trazer um grande ensinamento sobre isso. Amém? Tamires. Thaís. Não, Thaís não, Aí você já voltou para Jesus? Louvado seja Deus. Quer voltar hoje para Jesus? Hoje não? Tá certo. Mas fique divino mais dias. Tá bom, Thaís? Porque você sabe a obra que Deus tem com você. Não deixe que o diabo ele venha me iludir, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente pode partir. E aquele que parte conhecendo a verdade, né? É mais difícil, né? É verdade? Depois vamos ficar de pé, igreja. Em nome de Jesus. Aí vai pegar todo mundo é a aula. Deixa eu lá. Irmão, a responsabilidade do líder é muito grande. É tão grande que às vezes o inimigo ele coloca, sabe o que na mente para que a pessoa não venha nem falar a verdade mais. Venha falar só sobre bênção. Mas a gente não pode. É porque quem vai pagar preço somos nós. Né? A Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 3, olha o que a Bíblia diz. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam pastores, mestres, ensinadores, sabendo que receberá
mais duro juízo. O juízo de um pastor, irmão Priscila, do que eu posso pagar de eu não falar a verdade. Amém? Porque está cheio de igreja, irmão. Realmente está cheio. Muitos aí dizem, estão abrindo igreja de todo tipo de canto, é igreja que aceita tudo, tal. Mas essa igreja é diferente. Irmão. Essa igreja foi aberta pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus revelou. Irmão. Amém? Mas que eu venho pregar a verdade. Glória a Deus. Que eu venho pregar a verdade. Porque temos que pregar a verdade, irmão. Quando eu peguei a irmã Piedade e outras, lá em Macaíba, que vieram de outra igreja, eu queria que você visse as irmãs tudo enfeitada. Parecia que tinha uma rua de... Se desse uma chuva, molhava tudo isso aqui, cheio de pó na cara. Isso é vaidade, coisa oca. A palavra vaidade, no original do grego, é coisa oca, coisa fã, que não faz sentido. Não faz sentido. Amém, igreja? Glória a Deus. E nós temos que aprender isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem plantando no meu coração faz dia para mim já começar a dar ensinamento. Quando eu sentei aqui, chega a trabalhar um negócio ardinho. Eu não posso deixar de falar. Amém? Foi a partir de hoje, irmãs, irmãos, já não vão estar mais inocentes. Amém? Se quiser se vestir de todo jeito que se vistam. Mas vão ter o seu preço, né? Eu vou obedecer o pastor, vou obedecer a palavra de Deus, vou obedecer o pastor. Amém? Após comece já a comprar, modifique, amém? Modifique as suas vestes, né? Modifique, porque em breve, para que vocês venham descer as águas, porque no estatuto, no RN da igreja, tem algumas coisas que não podem, é isso que eu estou falando, para se batizar. Amém? Como eu já falei, batizar pessoas juntas não pode, batizar pessoas amigadas não pode. Amém? Só pode batizar ou pessoa solteira, ou viúva, tá entendendo? Ou se casou lá no mundo, né? E não tinha o conhecimento, pode casar, né? Mas depois que chegar aqui e conhecer a verdade, aí não pode mais. Amém? Por isso que eu peço aos irmãos que tragam, depois o nosso irmão George vai trazer a chefe da sua certidão de casamento. Os irmãos tudo já tem, a gente guarda. Por quê? Porque a gente sabe, aí a gente abre uma igreja, aí o irmão sai daqui, está morando vamos supor, em João Pessoa. Aí a pessoa, eu congreguei na igreja apostólica. Pode mandar. Aí quer dizer, aí a pessoa pega, já chega com outra mulher, o pastor lá não tem. Aí pega, a pessoa pega, aceita lá, consagra, separa a pessoa de água, tá? Mas não, a gente já sabe. Eu sei quem casou, quem conheceu a verdade aqui no nosso ministério, chegar já outra pessoa, já não pode mais ter cargo aqui dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. Eu quero já agradecer a todos vocês, a nossa irmã Gilvanete, Joanira, não é Gilvanete? Gilvanete, né? E a todos vocês, amém, igreja? Porque para muitos que dizem que essa igreja é fundo de quintal, não, aqui tem ordem. Aqui tem ordem, tem conhecimento bíblico. Aqui faz tudo de acordo com a palavra. Amém? Porque se eu quisesse essa igreja muito grande, ó, a missionária Piedade sabe disso. Eu tinha liberado tanta coisa, né? E a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Amém? Aquele que quiser ir para o céu tem que se guardar na palavra. Não é verdade? Vamos orar, agradecer a Deus, né? Louvado seja Deus. Domingo vamos estar aqui, viu? Em nome de Jesus. Vamos pintar o gradeado de branco, aqui em Jataí, né? Pintar as colunas e rebocar isso aqui e subir aqui a... Amém? A missionária pode fazer oração por mim? Estou completeando. Oração por mim, ou você, o Tiago. Amém? Fazer oração pelo pastor. A esposa do pastor esqueceu e eu falei tanto para ela. Faça oração por mim, oração por mim. Orar pela minha vida, amém? Eu peço que todos podem vir. Não pode colocar a mão para cá, só a mão de vocês. Amém? Fazer oração por mim. Orar pela vida do pastor. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, quer te apresentar, Senhor pastor Anderson, o anjo da igreja, Senhor, vem abençoando ele, meu Pai.
mais um ano de vida que Ele completou, meu Pai. Vem abençoando de ricas bênçãos do céu. Dás força, dás graça, meu Pai, ao Teu Filho. Usa Ele a cada dia mais poderosamente através do Teu Espírito Santo. Segura na mão dele, Pai. Te apresenta o seu lar, a sua casa, a sua esposa, a missionária Georgia, a sua família, seus familiares. Abençoa, Pai, o Teu Filho a cada dia. Segura na mão dele, dá força, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, livra ele de todo mal. Guarda o Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus, abençoa ele. Eu te apresento, Senhor, o pastor Anderson. Dá força e dá graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, igreja. Curva as cabeças, estenda a mão e receba a bênção dos apóstolos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, para sempre. A igreja diz: amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Segunda-feira, estamos aqui no grande culto. Estará conosco pregando a palavra e orando com a Coopera dos Arles. Amém? Primeiro domingo do mês de outubro. A escola bíblica, viu, Tamires? Thaís, escola bíblica, irmã Priscila. Espero que vocês tenham a responsabilidade com a escola bíblica, porque é daí que nasce um obreiro. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí do canal da igreja do YouTube. Também vocês aí do Facebook. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.